A paz do Senhor, meus queridos. Vamos falar um pouquinho de escatologia. Todos sabem que eu gosto muito de escatologia. Tenho procurado estudar e me aperfeiçoar um pouco, mas a escatologia é algo interessante, porque quando você pensa que você já sabe alguma coisa, acontecem algumas outras coisas no mundo que fazem você zerar tudo aquilo que você achava que ia acontecer. E aí você tem que trazer uma nova interpretação, uma nova maneira de ver as coisas com relação às profecias que estão na palavra de Deus na Bíblia. Não é diferente aqui no nosso ministério de ensino cristão, que nós também temos procurado estar ligado às coisas que estão acontecendo no mundo globalizado e podermos nos situar dentro do contexto profético. Nós vemos agora, por exemplo, a questão dessa tecnologia 5G, essa briga dos Estados Unidos com a China, para instalar no mundo inteiro as antenas de 5G. A instalação dessa tecnologia vai fazer com que nós tenhamos um impacto muito grande em termos de aceleração de informações, de conhecimento, de capacidade tecnológica, como o mundo jamais viu, né? E a gente sempre lembra o que está escrito lá em Daniel. Daniel 12:4, quando nos fala a respeito do tempo dos fins, ele disse que até o final as pessoas vão correr de um lado para o outro, né? A gente tem que ver isso, né? Cada vez mais se corre para um lado e para o outro, e também a ciência ela se multiplicará, e ela tem se multiplicado muito mesmo. Então a escatologia ela leva o cristão a enxergar um pouco mais à frente, a enxergar coisas futuras. Lógico, o cristão que estuda, né? Que se interessa. E 5G ela significa o quê? Significa uma quinta geração de telefonia, ok? Muitos devem lembrar, principalmente os que têm mais de 20 anos, da primeira geração de tecnologia telefônica que permitiu você falar no celular, ok? Logo depois veio a tecnologia do 2G. O 2G proporcionou, então, o quê? A capacidade de se mandar textos, né, por celular. Aí veio a tecnologia 3G. Essa tecnologia ela já trouxe o quê? Uma conexão com a internet. Então, a internet agora acessível nos celulares de todo mundo. A tecnologia 4G possibilitou que nós acessarmos as redes, os aplicativos, né? Os jogos de computador melhoraram, muitas pessoas podem fazer muitas coisas no seu celular hoje em dia. Então, a 5G, essa tecnologia, segundo alguns entendidos, ela pode, né, ela poderá ser até 600 vezes mais rápida que a 4G. Então perceba, tudo isso que você consegue fazer no seu celular hoje, que já é coisas maravilhosas, rápidas e tal. A 5G ela vai poder proporcionar até 600 vezes mais rapidez nessas conexões. E por incrível que pareça, eles têm como perspectiva um momento em que poderá ser transmitido até 10 megas por segundo. Isso é coisa, né? Fantástica. Você vai poder ter equipamentos eletrônicos maravilhosos, como por exemplo os carros autônomos, né? Os carros que vão andar sozinho, dirigir sozinho. Você entra no carro, pega seu livro, vai lendo e fala, quero ir para tal lugar, e o teu carro te leva, né? Você vai poder ter cirurgias remotas em tempo real, em qualquer lugar do mundo, sem atraso da internet, sem aquele delay.
No momento que o cirurgião fizer um movimento com as suas mãos, o robô lá no outro país onde está a pessoa sendo operada, pá! No mesmo nanosegundo já faz o procedimento no paciente, né? As máquinas, elas vão conversar entre si, né? Por exemplo, seus equipamentos domésticos, eles vão ficar assim interligados uns aos outros, né? Sua máquina de lavar, seu ar-condicionado, enfim. Então, o que acontece? Algumas preocupações de ordem ética surgem a respeito dessas tecnologias que vêm por aí com esse 5G. Por exemplo, a interferência na saúde humana e animais. Então, essa tecnologia vai exigir milhões de antenas espalhadas pelo mundo todo, milhões de satélites pequenos, mais milhões, orbitando a Terra. E aí se pergunta, né? E aí, qual será a consequência em termos de radiação na saúde das pessoas, toda essa exposição a essa radiação, né? Problemas também com a tal da inteligência artificial. Aquele negócio das máquinas tomarem decisões por si só, né? Então, os dispositivos de inteligência artificial, eles vão fazer coisas fantásticas. Por exemplo, você não vai precisar de um investidor na bolsa de valores. Você mesmo entra e você lá, um dispositivo que você tem, um de IA, de inteligência artificial, vai olhar ali a bolsa e vai vender e comprar ações para você. Um negócio assim que precisa ser discutido, melhor discutido essas coisas. As plantações também, você vai poder plantar safras inteiras sem a mão do homem. Máquinas que vão arar a terra, máquinas que vão jogar semente, máquinas que vão colher, e tudo isso sendo controlado por um drone que vai observar as condições climáticas, aquelas coisas todas. E aí o que acontece? Não vai ter nenhuma interferência humana naquilo. E aí, a questão do emprego das pessoas, né? E também tem aquela questão do deep face, né? Deep face quer dizer falso, deep, profundo, fake, falso, né? Então, mentiras profundas, fakes profundos que poderão ser feitos, como, por exemplo, você conseguir filmar alguém e colocar a face de outra pessoa nessa, com uma perfeição terrível, sem deixar rastro, como acontece hoje em dia com a tecnologia de 4G. Hoje em dia é muito fácil, você pega um vídeo que aparece uma pessoa, você quer saber se aquele vídeo foi falsificado ou não, o técnico joga ele lá e remove a cara que foi colocada artificialmente naquele vídeo. Tecnologia 5G vai possibilitar coisas muito mais sofisticadas, que serão muito mais difíceis de serem comprovadas como sendo falsas. Imagina isso. As máquinas, por exemplo, poderão ter interface com a mente das pessoas, né? Pessoas com Alzheimer, por exemplo, poderão ser tratadas, elas poderão, né, a inteligência artificial poderá ter um dispositivo no cérebro da pessoa para que as lembranças das pessoas estejam sempre ali, e no caso de um esquecimento, o cérebro, né, de uma maneira artificial, aqui acessa aquela informação e essa informação vem à tona. Agora eu te pergunto uma coisa: onde é que vão ficar essas informações? Dizem os especialistas que vão ficar lá na nuvem. Então, quer dizer, tudo que eu pensei, né, todas as minhas bobagens, por exemplo, essas coisas de gente, né, que eu penso, vai para uma nuvem. E quem vai ter acesso a essas coisas? Quem vai ter o controle disso? Né? Então, são discussões éticas que estão envolvidas nessa coisa, nessa questão de controle dos pensamentos. Então, se eu tenho uma tecnologia tal que pode controlar meus pensamentos, então, remotamente, qualquer um pode fazer de mim um assassino, né, um ladrão, porque eu vou receber comandos que eu não vou poder
lidar contra, né? Então, essas coisas vão, inclusive, poder interferir nas escolhas das pessoas, até na fé das pessoas. De repente, uma máquina, né, uma tecnologia, vai decidir até em quem que eu vou crer, né, ou no que eu vou crer. Essas coisas que antigamente eram só ficção científica. Nós temos alguns filmes, né, que falam sobre isso, né, alguns filmes interessantes, né, como a Matrix, como um outro filme lá que fala do sujeito lá, de um sistema que previa antes do crime acontecer, o sistema já sabia, já previa, já prendia o cara antes dele cometer o crime. Esses filmes de ficção científica, segundo alguns, estarão em condições de serem colocados em prática. E aí, as implicações éticas a respeito dessas coisas, né? Estão dizendo que tudo será possível com essa tecnologia 5G atrelada à inteligência artificial. Os avanços na engenharia genética, alterar o DNA. Imagina poder-se alterar o DNA das pessoas, né? Então as pessoas querem ter um filho e vão lá, tecnologia, é o filho assim, assim, assim e tal, e nasce aquilo realmente o que eles queriam, né? E aí, como é que fica essa questão? Eu fico lembrando do nazismo, né? De Hitler, de Mengele, que esse era o grande sonho dos caras, né? De fabricar seres humanos perfeitos, né? Raça pura, e esse é um problema também a se pensar com essas questões de tecnologias. Inclusive dizem que cientistas chineses já estão desenvolvendo capacidade de se criar anticorpos artificiais e injetar nas pessoas, ou seja, o anticorpo artificial ele combateria qualquer doença, então a pessoa nunca ficaria doente. Então você imagina um exército de pessoas fortes, bonitas, inteligentes, que não adoecem, né? Esse é o sonho de quem, irmãos? E sendo dominados artificialmente, sendo dominado na mente, isso é o sonho de quem, irmãos? Não? Eu sei de quem é esse sonho, é do diabo, eu sei, ele tem um discípulo para isso, chama-se Anticristo, a besta que sobe do mar. O mar fala das nações. Então, muita tecnologia está subindo do mar aí, ó. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, inteligência artificial, satélites, antenas e parará. Isso na mão do anticristo. Né? Desenvolvimento também de armas biológicas contra as nações, né? Seu coronavírus. A capacidade de vacinar o povo todo dele contra qualquer doença também. E por aí vai. Desenvolvimento de crianças, né, com genes modificados, como queria o Hitler, a tal da eugenia, né? Uma raça superior, uma raça inteligente, resistente às doenças. Um negócio muito complicado. Então, o que acontece? Jesus disse uma coisa, que os dias da sua volta, da sua parousia, seria semelhante aos dias de Noé. Lembram? Gênesis registra a existência de homens geneticamente modificados, chamados de nefilins. As filhas dos homens se relacionaram sexualmente com os filhos de Deus e nasceram gigantes na terra. Tem um monte de interpretação sobre isso. Agora, a Bíblia diz que os nefilins existiram e Deus usou o dilúvio, inclusive, para dar fim a essa raça geneticamente modificada, porque eles eram homens, eram seres, né? Não é chamar de homens, eles eram seres extremamente violentos, e Deus, então, com o dilúvio, Deus vai dar fim à existência dos nefilins, né? Teria sido um dos motivos do dilúvio.
Então Jesus, o que acontece? Ele compara a última geração com a geração de Noé. A geração de Noé era uma geração que gerou pessoas modificadas, seres, aliás, modificados geneticamente, nefilins. A última geração, com toda essa tecnologia que está aí, genética, de informática, de inteligência artificial e outras que estão aí surgindo, poderá também fazer surgir uma geração geneticamente modificada. Quem sabe essa modificação genética não é a marca da besta, né? E Jesus vai voltar também para dar fim para essa turma também. A Bíblia fala que a espada que sai da boca dele, ele corta todo mundo que tem a marca da besta, e Jesus então vem intervir. Então é uma era de controle, irmãos. Nós estamos entrando numa era de controle. De controle total. Haverá uma constelação de satélites. Vai ter satélite do mundo inteiro. Você vai estar lá no pico do Himalaia, lá no Everest, você vai estar lá no meio da floresta amazônica, você vai estar lá no meio do mar, lá no Polo Norte, lá no Polo Sul, não interessa onde você estiver, no deserto do Saara, você vai ter sinal de internet. Se você vai ter sinal de internet, você vai poder ser localizado em qualquer lugar. Basta você ter um celular ou algum equipamento eletrônico com você, né? Um GPS eletrônico, uma bússola eletrônica, alguma coisa assim. Um carro, se você estiver lá no meio do deserto com um carro, então, o que acontece? Você vai ser achado. Você vai ser achado. Onde quer que você esteja. Então, na época do anticristo, as pessoas elas serão plenamente controladas. Plenamente controladas. As casas das pessoas, irmãos, as casas das pessoas serão invadidas pela tecnologia, pelos os equipamentos eletrônicos. Cada equipamento eletrônico desse vai conversar entre si. Cada equipamento eletrônico desse vai ter comunicação com as nuvens, com a nuvem tecnológica. Cada equipamento tecnológico desse vai ter comunicação com os satélites. Cada equipamento tecnológico desse vai ter comunicação com as torres de 5G. E aí? Onde se esconder? Complicado, né? Vai morar no mato? Voltar à época do Robinson Crusoe ou do Daniel Boone, né? Comendo só o que pesca, só o que planta, só o que caça.